Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus e esse é meu canal. Hoje falaremos sobre Chernobyl. O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia aconteceu na usina Lunin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Causas do desastre. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações nos procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator de Chernobyl 4. O teste consistia em determinar o quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas tinham parado rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante esse período de teste e desligamento automático do reator, e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado que o reator se encontrava, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente estável, e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas, que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instalabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão exclusivamente pelo uso do xenônio. Dessa forma, as hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas as hastes, expeliram certo volume de água do reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se violentamente. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos do que 1000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo, césio e estrôncio, para a atmosfera. 2 ou 3 segundos da primeira explosão, uma segunda explosão ejetou fragmentos das pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido. Cerca de 300 quilos de fragmento de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas, se tornando-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados, com diversos tipos de radioisótopos que escaparam para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo ao 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia e argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar emissões de partículas radioativas. Vamos para as consequências. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, o então presidente da Rússia, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu sua situação agravar-se na década de 1980 com a Guerra do Afeganistão. Questões ambientais. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes, desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que de 13% a 30% do material radioativo tenha sido lançado para a atmosfera. Cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal,
foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado. E com isso o país perdeu 264 mil hectares de terra cultivável por conta da radiação. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas foram contaminadas. E atualmente entre 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. O governo bielorrusso inclusive estimou que entre 1986 a 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. Somente o governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais causadas pela disseminação da radioatividade. No caso da Ucrânia, 7% do seu território foi contaminado. No caso do território russo, 1,5% foi atingido. O impacto na economia desses países foram gigantescos. Até 2006, o governo ucraniano gastava 5% a 7% do orçamento do seu país com despesas relacionadas a Chernobyl. Já a Bielorrússia, somente em 1991, gastou cerca de 22,3% do orçamento do seu país com consequências de Chernobyl. Esse número foi reduzido para 6,1% do orçamento anual em 2002. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passado mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer da população ucraniana e bielorrussa. Existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência à exposição da radiação. Existem também evidências que apontam o crescimento na taxa de doentes por leucemia. Novos estudos nesse sentido ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. E em adulto aumentou a taxa em até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigadas a abandonar suas vidas e seus lares. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí pra ajudar. Se inscreve no canal aqui, dá uma força, compartilha aí com as pessoas aí. Deixa sugestões do que a gente pode comentar aqui para o próximo vídeo e dê tchau lá, Mimi. Tchau. Tchau do Branquelo.